Amados, uma alegria estarmos juntos nessa noite, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. É uma alegria nós estarmos juntos para podermos compartilhar a palavra de Deus. Um privilégio você nos receber na sua casa, nos receber através do seu celular, através do seu computador, aonde você puder ouvir a palavra nessa noite, venha cultuar conosco. Hoje é quinta-feira, um culto especial de oração, de gratidão a Deus, de entrega das nossas vidas. Nós vamos falar um tema que tem colocado-nos em condições de muita preocupação, muito risco, um caminho sem volta. O texto que nós vamos usar hoje é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 18 até o verso 32. Deus abençoe os irmãos que estão entrando ao vivo conosco nesse momento. Nós vamos continuar falando a palavra, da palavra e somente a palavra de Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino. A minha sobrinha, a Jéssica, tem esse louvor de autoria. Que Deus a abençoe. Ouça a letra desse louvor enquanto nós estamos nos preparando para iniciarmos o estudo da palavra desta noite. As paredes do meu quarto vou redecorar. Enquanto isso, abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 1, 18 até o 32. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança, como diz o hino. Aquilo que me lembra você. Nós temos visto e ouvido muitas coisas. Temos certeza que muitas das palavras que temos ouvido têm sido muito úteis para nós. Mas também temos que nos preocupar. Faça o filtro daquilo que é o melhor e aquilo que não serve. Descarte. Não se importe com palavras danosas, com palavras que venham tirar a compreensão da sua fé, que venha trazer problemas para você, que venha te desestimular. Não permita isso acontecer. Vamos ver a palavra do Senhor? Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32 diz assim, a palavra do Senhor. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto se pode eles, porque Deus lhes manifestou os invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem a afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Amados, que Deus abençoe essa leitura, nos abençoe na iluminação do entendimento e interpretação da palavra dele nessa noite. Eu gostaria de trazer para os irmãos a reflexão desse texto com o tema Um Caminho Sem Volta. Gostaria que você começasse a refletir sobre como é que a humanidade tem caminhado e como é que nós estamos agindo. Eu estou fazendo essa live daqui de Campos porque nós estamos em lockdown, a nossa cidade está quase que proibida de movimentação, de saída. Então, estou na minha casa, eu, minha esposa, minhas duas sobrinhas estão conosco. E o irmão João está na igreja, na primeira igreja batista de Cardoso. Que Deus te abençoe, irmão João. Se algum irmão quiser orar, quiser conversar, pode ir à igreja. O irmão João está lá, pode te receber. Que Deus abençoe esse servo que tem sido útil ao ministério para a glória dele. Amados, um caminho sem volta tem sido o que nós muitas das vezes temos feito. Um caminho que não nos permite voltar atrás, ou até permite, mas nós não queremos, porque há um preço de mudança de vida, de mudança de rotina, de arrependimento, e isso, infelizmente, tem sido um problema para nós. O tema de hoje nos traz à mente que alguns homens da Bíblia, algumas mulheres da Bíblia, também tiveram caminhos assim. Começaram a trilhar um caminho que não tinha volta. E nós começamos a olhar para alguns, eu vou me lembrar de Acabe, que era um rei que começou a seguir as instruções e orientações da sua esposa, e mesmo depois de ser alertado por Elias sobre todos os seus pecados e sobre como ele ia morrer, como a sua mulher ia morrer, aquele homem não retrocedeu. Sabe, amados, às vezes a caminhada nos leva para um caminho sem volta, porque do outro lado, do lado do pecado, há um prazer, uma alegria momentânea e uma satisfação com o erro. Infelizmente, nós temos visto que muitos têm caminhado assim. Muitas pessoas têm enveredado por esse caminho sem volta. E o que nós vamos fazer, então, com nossas vontades? Interessante que a mídia, e aí, de uma forma geral, a televisão, mas também a cultura moderna e a atualidade, nos mostra que para sermos felizes, devemos fazer o que nós queremos. Nós precisamos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. E isso não é uma verdade. Eu preciso começar a olhar as coisas de Deus e trabalhar nas coisas de Deus de uma forma que venha satisfazer a todos. E de todas as formas, as pessoas estão querendo fazer somente a satisfação pessoal. Infelizmente, amados, os desejos pessoais e as nossas vontades vão ter que, muitas das vezes, ser mortificados na carne. Nós temos tido, às vezes, vontades de fazer coisas que é natural ao homem pecador. O texto bíblico vai nos remeter a uma Roma que fazia com uma forma de hábito, de prática normal, aqueles pecados retratados pelo apóstolo Paulo, que também não são muito diferentes dos que nós cometemos no dia de hoje, na época atual. Nós temos visto e temos feito coisas que têm realmente nos criado muitos problemas, tem criado muitas dificuldades para nós, mas nós precisamos entender que não podemos abrir mão do nosso contato, relacionamento, nossa intimidade com Deus para atender nossas vontades pessoais.
Nós precisamos ter lutas cotidianas e corriqueiras que vão nos confrontar com nossas vontades. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos um texto muito importante, porque esse texto ele vai nos confrontar com a ação de Jesus Cristo, quando ele também teve vontades e desejos pessoais, e é claro que ele era Deus, e como Deus vai mostrar o texto, Jesus, do verso 36, capítulo 26 de Mateus, verso 36 até o verso 39. Quando nós vemos esse texto, ele vai nos falar que Jesus nos Getsêmani, aquele momento que Jesus estava ali com aquele sofrimento de alma, aquele sofrimento de dor, de tristeza, de pesar. E aí Jesus vai para um ambiente, diz assim o texto, verso 36. Mateus 26, 36 a 39. Em seguida foi Jesus com eles, os seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus expressa para os seus discípulos, seus apóstolos mais íntimos, uma dificuldade que estava passando, uma vontade da carne. Ali é como homem, os sentimentos de dor e de tristeza como homem, e ele diz assim: vigiai aqui comigo. E ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto em oração, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe, amados, o que eu trago para a reflexão nesse ponto é que Jesus também vai abrir mão de coisas pessoais, de vontades pessoais, porque ele queria não passar por aquele momento como homem de sofrimento, de tristeza e de dor. Aí diz ainda o texto: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, amados, uma das coisas que nós vemos que Jesus fez aqui nesse texto foi, mesmo tendo uma vontade, um medo pessoal como homem, ele pediu a Deus, se possível fosse, o proteger e o abençoar e o livrar daquele problema, mas que, acima de tudo, fosse feita a vontade do Pai. Nós temos visto que muitas vezes nós não fazemos assim. Nós temos a vontade de fazer as coisas e nós nem colocamos diante de Deus, mesmo sabendo que é um pecado, mesmo sabendo que está errado. Os irmãos que nos acompanharam na mensagem do domingo passado, eu falei sobre isso, sobre política, e eu falei, olha, é claro que tem hora que me dá vontade de falar assim, Senhor, nem é falar com Deus, mas eu falar assim pessoalmente, por que esse político não morre? Por que esse homem tão malvado não morre e vai para os quintos dos infernos? É uma forma de expressão do dia a dia nosso. Mas, irmãos, eu já não sou mais como antes. Eu não posso ter mais esses desejos manifestos em mim. Eu posso até passar por um momento que eu pense, eu fale isso, mas isso não permanece em mim. Jesus passou por um momento em que ele queria não passar pela cruz como homem, mas ele entregou nas mãos de Deus. Olha o que diz o salmista Davi no verso 5 do capítulo 37. Abra sua Bíblia, Salmos 37, verso 5. Eu vou ler o verso de 1 até o 5. Olha a história desse contexto. Davi fazendo esses salmos, ele é maravilhoso. Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. O versículo 25 é maravilhoso. Mas olha o que diz do verso 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve vão desfinhar como a relva e murchar como a erva seca. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas olha o versículo 5 que o salmista vai falar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Sabe, amados, que nós temos visto, os irmãos estão entrando ao vivo conosco, Deus te abençoe. Abençoe cada um daqueles que estão participando conosco ao vivo. É uma alegria estarmos juntos. O salmista, então, vai entregar diante de Deus
a vontade dele. Porque pela vontade dele, o versículo 1 diz, olha, não te indignes por causa dos malfeitores. Ele estava ficando com raiva, com inveja, com ira. Mas no verso 5, então o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Sabe, amados, o que nós precisamos tomar de atitude quando estamos caminhando por um caminho, se nós continuarmos nele não vai ter volta, é entregar tudo ao Senhor. Nós não podemos abrir mão de um relacionamento com Deus que aumente a nossa intimidade com Deus. Pelo contrário, nós temos que verdadeiramente submeter nossas vontades e aprovações dela a Deus. Mas por que nós não fazemos isso? Porque na maioria das vezes, quando a nossa vontade não é a vontade de Deus, nós já sabemos que ela vai ser reprovada. E aí nós nem apresentamos diante de Deus. Não é assim que acontece com você? Porque comigo é assim que acontece e eu acredito que com outras pessoas também. Nós precisamos entender que a ideologia que vemos praticar e nós chegamos a ver nas escolas, em muitas casas, e aí não vou falar sobre partido político, mas vou falar sobre ideologia de humanização, de criação de filhos, de relacionamento macho e fêmea, homem e mulher. O texto vai falar sobre isso. E nós vamos destacar também ao lado da homossexualidade do texto, mas não só dessa, mas de todos os pecados. Nós precisamos entender que isso tem criado em nós o hábito de que tudo é normal. Faça o que quiser, o importante é ser feliz. É o que nós temos visto em muitas ideologias implantadas nas escolas, implantadas nas famílias, implantadas, irmãos, se nós bobearmos até mesmo dentro das igrejas. Porque quando o pastor começa, ou o mensageiro começa a pregar sobre o pecado que não pode ser permitido ou existir na igreja, a igreja começa a ter dificuldade e aí começa a passar por problemas. E nós vemos que a igreja começa até mesmo a definhar. Mas eu pergunto, deveria ser assim? Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando das coisas de Deus. Ela tem que suplantar todas as vontades nossas. Mas nós muitas das vezes não fazemos assim. O apóstolo Paulo, nesse texto, amado, ele vai nos mostrar evidências de quão pecadores nós somos nessa condição. Mas eu vou fazer uma confissão para os irmãos. Em muitos desses pecados retratados pelo apóstolo Paulo, nesse texto, eu me encontrava, me encontro e tenho trabalhado para não ficar nele. Amados, eu preciso começar a meditar do versículo 18 ao 23, onde o apóstolo apresentar coisas que Deus não se agrada. Olha o que diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amados, Deus não fica feliz com a forma pecaminosa que nós agimos. Não é a aprovação de Deus. Nós não somos aprovados por Deus. Começa a pensar nisso. O texto vai nos mostrar isso. Não há uma aprovação de Deus para essa condição nossa de pecador. Nós precisamos começar a olhar para o nosso caminho como homem ou como mulher, como diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. E depois o texto vai nos mostrar lesbianismo, homossexualismo, assassinato, roubo, injustiça, inveja, glutonaria, tudo aquilo que é um problema para nós, em termos de pecado. Não há aqui, irmãos, um apoio para o pecado do homossexualismo, como se ele fosse um pecado imperdoável, porque não é verdade, mas é pecado. E a Bíblia está retratando isso. É um texto do Novo Testamento, porque no Velho Testamento temos inúmeros textos, também retratando o pecado da homossexualidade. Mas no Novo Testamento temos esse texto falando para nós, e o apóstolo Paulo nos destaca ele. Nós precisamos, amados, começar a entender quem sabe da existência de Deus. Já começou a pensar isso? Tem pessoas que agem como se Deus não existisse. Olha o que diz o Salmos 19, verso 1. Salmos 19, no verso 1, o salmista vai nos retratar a uma prática que, podemos dizer assim, é bem comum, diz assim o texto. Ora, os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amados, como é que você acorda pela manhã e olha aquele sol nascendo, a temperatura que estava fria, começar até aquela névoa, aquela fumaça se esvaindo e o sol irradiando, começar a tirar esse frio do ambiente da terra e começar a aquecer o ambiente que você está. Você acha que isso foi um Big Bang? Você acha que isso foi a evolução? Você não acha que há um ser? E aí nós não vamos tratar de se é o Deus do protestante batista, que eu acredito, se é o Deus de um outro. Mas você não acha que alguém criou isso? Você não acha que é um ser maior do que nós? Será possível que a sua visão de Deus não pode mostrar isso para você? Sabe, amados, eu preciso entender que todos nós sabemos da existência de um Deus. Os índios sabem. Todos aqueles que vivem e têm discernimento sabem. Só não sabem, muitas vezes, como é que nós vamos adorar, de que forma vamos exaltar, mas sabemos que existe um Deus. A fé precisa estar alicerçada e firme, mas não em qualquer crença, mas na esperança do Evangelho, das boas novas, na rocha. Mateus 7,24, Jesus vai começar a falar sobre o alicerce na rocha. E ele vai falar sobre isso, Mateus 7,24. Jesus vai destacar assim o texto, verso 24 do Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sabe, amados, a rocha é Jesus. Eu preciso edificar a minha casa nessa rocha. Eu não preciso, como disse o texto aqui, de Romanos, capítulo 1, verso 18 a 23. Eu não preciso ficar preocupado com o pecado como se não tivesse solução para ele, porque tem. Mas eu tenho que estar na rocha. Eu tenho que estar em Jesus. Eu tenho que estar firmado em Jesus. Eu preciso entender isso. Dos versos 24 até o verso 32 desse mesmo texto de Romanos. Sabe o que nós vemos? Como temos visto a glória de Deus sendo corrompida pelos pecados humanos, amados. Como é que nós temos visto as pessoas jogando por terra toda uma alegria de relacionamento com Deus e toda uma alegria daquilo que poderia ser uma convivência com Deus. Estão abrindo mão desse relacionamento e dessa convivência com Deus. Olha só o que diz o texto, então, 1, do 24 e 25, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eterno. Por causa disso, os entregaram infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contra a natureza. Semelhantemente, os homens também, o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Tem sido diferente. Roma estava vivendo esse tempo aqui. Mulheres com mulheres, homens com homens, e o texto vai continuar mostrando. O pecado da homossexualidade, do lesbianismo, estava aqui implantado nessa cultura, assim como nós vemos hoje. E nós não estamos falando aqui, irmãos, o acusador, ou acusar o pecador. E nós vamos destacar esse texto, porque eu acho esse texto, essa forma de expressão muito importante para nós nessa noite, porque nós vemos que muitas pessoas, eu já vi até alguns dias atrás, uma pessoa falar sobre isso, uma postagem, a pessoa colocar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E a pessoa quis dizer assim, onde está isso? É um crente discordando dessa visão. Mas, amado, se Deus não amar o pecador, aonde eu vou estar? Se Deus não amar o pecador, aonde você vai estar? A crítica aqui, irmãos, não é para o pecador, mas é para o pecado. Eu preciso começar a entender que o pecado nos separa de Deus. E o texto está falando do pecado, da homossexualidade, do lesbianismo, que te separa de Deus, que me separa de Deus.
E nós vamos continuar, porque não é só esse pecado. Não pense, irmãos, que há um pecado maior que o outro. Porque é muito fácil acusarmos pessoas pelo pecado que às vezes está inerente, está aparecendo na frente dela, quando ela fala com você. Mas quantos pecados mesmo? E diz mais o texto, falando ainda no Romanos 1, verso agora 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticar em coisas inconvenientes. Olha como é que diz o texto. Reprovável para praticar em coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça. Amados, ser injusto é pecado. Aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Quantas pessoas nós temos visto que poderia, agora nessa época do Covid-19, quantas pessoas poderiam estar ajudando o outro, estar trazendo boas notícias ao reino, mas estão atrapalhando e criando mais e mais dificuldades. Comece a olhar para você e veja onde você está. Qual é a postura que você tem adotado? Verso 29, cheio de toda injustiça, malícia. Quantas pessoas são maliciosas, irmãos? Pessoas que vivem fazendo e induzindo o outro ao erro, um de menos conhecimento, são malvados, são maldosos, insinuam coisas que não são verdadeiras. É como as fake news que nós vemos na internet. Falam coisas que não são verdadeiras, mas depois de falar, como é que você retira aquilo que você disse? A malícia muitas vezes está envolvida até nisso. Diz mais, contenda, avareza. Quantas pessoas, irmãos, não têm coragem de entregar uma oferta e um dízimo, mas têm coragem de criticar o pastor da igreja, uma ovelha da igreja, tem coragem de criticar a igreja do Senhor Jesus, que coopera no reino. Nós não saímos soltando fogo de artifício para dizer o que nós fazemos, mas nós cooperamos com as pessoas da comunidade, da nossa igreja, porque deve ser assim, nós não fazemos nada de mal, porque Jesus nos ensinou isso. Mas tem pessoas que são avarentos, e não ajudam e ainda criticam quem ajuda. Diz mais o texto, e maldade, possuídos de inveja. Amados, um invejoso é menos pecador que um homossexual? O invejoso vai para o céu e o homossexual para o inferno, é isso? Se o homossexual for arrependido, ele vai para o céu. E o invejoso sem arrependimento vai para o inferno. Diz mais o texto, homicídio, contenda. Quantas pessoas, amados, ama fazer uma fofoca, criar uma dificuldade na igreja, no meio social, na família, entre os vizinhos. A contenda é isso. É você não ser aquela pessoa que junta, mas que espalha. Quantas pessoas gostam de jogar um veneno no meio de uma conversa, de um relacionamento? Comece a trabalhar isso na sua vida. Não deixe que isso seja um problema para você ter um relacionamento com Deus. Não deixe que isso seja um caminho sem volta para você, porque você serve a Deus. Diz mais o texto, o verso 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Aquela pessoa arrogante, insolente, que não se curva diante do conhecimento, diante do outro mais idoso, da responsabilidade do agir com amor. Pessoas que têm sempre o tutorado do conhecimento. Que tristeza lidar com pessoas assim. Então, são tantos entre nós. Ele diz mais, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Já para eu pensar, irmãos, que até desobedientes aos pais, o apóstolo Paulo retrata como um pecado, e ele vai tratar do final desses pecadores. Como é que ele vai ser com eles. Amados, nós precisamos começar a tomar cuidado com as pessoas que estão levando e enredando você. Ou talvez as pessoas que você está levando e enredando para um caminho perdido, um caminho do mal e um caminho sem volta. Porque sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há vida eterna, sem Jesus não há salvação. Não permita isso na sua vida. Comece a trabalhar isso no seu coração. Não se renda a isso. O apóstolo Paulo, então, amados, depois de falar sobre isso, ele fez essas acusações da postura pecaminosa nos versos 26 e 27, depois ele continua falando, e ele vai chegar então, verso 28 ao 32, e ele vai então agora começar a mostrar o resultado do verso 32
O resultado para essas pessoas, diz assim o texto: ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Sabe qual é a sentença de Deus sobre as pessoas assim? Não é o céu, meus amigos. A sentença de Deus para essas pessoas é o inferno. Começa a tomar conta de você. Começa a tomar conta das suas coisas. Começa a tomar conta da sua vida. E não entre num caminho sem volta. Você que é crente, te ama o Senhor, te serve ao Senhor. Olha para a sua vida e olhe para o seu lado. Se você puder, dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu vizinho. Dê a mão ao seu amigo. E traga ele para o meio do Senhor. Não deixe ele caminhar por um caminho sem volta. Toma uma decisão para abandonar ou por abandonar seus pecados e começar uma nova vida. Se você tem passado por atitudes que você sabe não são aprovadas por Deus, o verso 32 não continua assim, olha só. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe o que disse esse texto para nós? São aquelas pessoas, irmãos, que sabem que o que você está fazendo está errado, mas não somente também faz, como aprova. Estão realmente indo para um caminho sem volta. Se você conhece alguém que está cometendo um desses pecados aqui, e se você é uma dessas pessoas, porque, meus amados, é pecado. Adultério é pecado. Homossexualidade é pecado. Inveja é pecado. Roubar é pecado. Homicídio é pecado. Ser mesquinho, avarento é pecado. Não comece a colocar máscaras nos pecados e colocar eles como bonitos, porque não são. Nós estamos caminhando para o final da palavra desta noite. Um caminho sem volta. Não permita que a sua vida esteja nesse caminho. Quando Jesus veio à terra para viver, trazer o evangelho, as boas novas, morrer por nós, ele nos redimiu dos nossos pecados. Mas nós precisamos convergir. Precisamos estar indo no caminho, dar a meia volta, voltar, porque esse caminho, ele não pode ser um caminho sem volta quando você está com o Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o Salmo 89 do Cantor Cristão. Se você tiver aí um Cantor Cristão, a sua Bíblia no celular, no seu smartphone, tiver o Cantor Cristão, abre ele aí, Cantor Cristão, página número 89. A Marlene vai estar nos ajudando nesse louvor. Eu acho, irmãos, que eu vou estar ajudando ela, né? É melhor. Vamos estar louvando ao Senhor e você começa a refletir sobre a sua vida. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Se você tem caminhado um caminho o final dele é um caminho sem volta. Há agora uma oportunidade para você. Comece a olhar para a sua vida. Leia esse texto, Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32. O que está aqui que você tem praticado, mas não deve, não quer voltar atrás. Fale com Deus agora, nós vamos estar orando. Feche os seus olhos. A Marlene vai continuar louvando em meia voz. Feche os seus olhos. Toma uma decisão por Jesus. Toma uma decisão para voltar, para sair desse caminho sem volta. Porque, amados, o caminho para o inferno é uma porta larga, Jesus já disse isso. É uma porta que você tem facilidade de entrar, mas é difícil sair. Porque é o caminho para o inferno. É o caminho sem volta, e não entre nesse caminho, não permaneça nele. Se você está, saia desse caminho pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti o privilégio da Tua palavra nesta noite. E em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor abençoe aqueles que ouviram, os que irão ouvir a Tua palavra,
e que ela possa trazer resultado de mudança, de retorno, Senhor, de sair desse caminho sem volta. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoe, aumente a nossa fé no Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Sim, tem Amém. poder. O sangue de Jesus tem poder. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua noite e abençoe a sua casa. Terás no seu sangue o poder. Amém. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.